deixei o convite ali para o nosso amigo Brega, que já entrou tomando um cafezinho. Fala, meu amigo Brega, muito bem-vindo. Olá, olá, Clay. Como está, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. O Ah, tempo extremamente quente por aqui em casa. vocês Eu tô... estão ainda em Brasília ou estão aqui em São Paulo? Não, já estamos em São Paulo. Ah, ok. Retornamos há cerca de quase 3 semanas. Já estamos aqui no nosso espaço. Passamos quase 2 meses lá em São Paulo, né? E lá em Brasília. É isso, lá em Brasília, Ah, desculpa. Lá em Brasília a gente ficou esse tempo. aham. E agora já estamos aqui de volta. A Denise, eu e a nossa pequena Mildinha. Denise está Já bem? está aqui com a gente também. Tá É. bem sim, graças a Deus. Está se recuperando do pós-cirúrgico lá Aham, de aham. Brasília, mas está muito bem, Sim. graças a Deus. Que bom, Clay, que bom. Muito bom, meu amigo, ter você aqui com a gente. Você é uma figura muito especial para o café. Quer dizer, 2 anos já de café, você participou com a gente ali da celebração de mudança de endereço, junto com a celebração de ordenação Foi, pastoral, um tempo bem celebrativo. foi. Nos acompanhou também em alguns outros encontros, entre eles o aniversário de 1 ano de café também, e agora no aniversário de 2 anos. Então você é uma figura indispensável Eu- nesses momentos celebrativos do café. viu? Acho que eu sou a velhinha do bolo. Então, 2 anos já, 2 anos. 2 anos, dois Caramba, anos de café. como O passa. tempo passa, hein? Mas esse segundo ano emblemático, né? Inesquecível, né? Por, Inesquecível. por tudo, né? Desde o Por dia tudo, né? 20 de março que nós já estamos com todos os encontros à distância. Todos os encontros acontecendo de forma virtual. Tem Virtual. sido um momento bem diferente, não esperávamos. E Sim, eu acho que até hoje a gente está se adaptando, né? Tentando se adaptar sim. a essa nova realidade de igreja, que inclusive a gente achou por bem, tendo em vista esse momento que nós fomos assim obrigados a vivenciar essa experiência, de iniciar aqui uma conversa sobre igreja virtual, né? Será que essa é uma igreja possível? E aí, quando pensamos nesse tema, eu falei, precisa ser o nosso amigo Brega a falar a respeito disso, né? É uma pessoa e um pastor que antes mesmo da pandemia já tinha uma atuação bastante intensa nas redes sociais. Hoje são quantos seguidores nas contas lá do Facebook? Quantos amigos? Bom, amigo, eu tenho 3 perfis lotados, né? Que no Facebook só é permitido 5.000, né? Então eu Sim. tenho 3 perfis lotados, que eu não posso agregar mais ninguém. Tem a minha página, com mais de 15.000. Mas aí tem muita gente que está em um e está em outro também, né? Entendi. Agora, aqui no Instagram, eu ultrapassei a casa dos 10.000 e aqui não tem transversalidade, né? Aqui Entendi. é um volume de pessoas. E eu não paguei, viu? E eu não paguei para ter seguidores, não. Eles vão aparecer. Como é que Não é? houve pagamento, não Na houve promoção linguagem, de na pandemia. linguagem das redes, né? Eu não impulsionei. A Denise está dando risada aqui, te mandando um beijão, e você e Nalau também, Beijo. a nossa querida. Esperamos que vocês estejam bem por aí também. E Beijos em você também vocês. é um cara muito especial para a gente, para todos nós do café, especialmente para mim e para Denise. Você também tem acompanhado aí nos últimos anos momentos muito importantes para a gente. Sim. Nosso casamento, que inclusive estamos comemorando 3 anos agora, né? 3 anos de casados.
Há exatamente 3 anos atrás, vai completar agora dia 17 de setembro, você esteve conosco celebrando a Verdade. nossa união, nosso matrimônio. Olha que legal. Verdade, 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 verdade. Dia lindo, dia lindo. Dia lindo, Festa muito linda, bacana. inesquecível. Junto com o meu Sim, querido sim. Júlio César. Exatamente. Júlio César Silveira, nosso Isso, amigo isso. em comum. Exatamente, exatamente. Então Parceiro. você tem um significado importante para a gente. Para mim, um modelo de pastor humano, com espiritualidade leve, e que no ano do meu nascimento, 1983, recebeu sua ordenação pastoral, né? O ano que eu nasci, Foi. Foi. Você nasceu que mês? 18 de outubro de 1983. Nossa, e quase que você faz aniversário no meu aniversário, porque eu sou de 17 de outubro, né? Caramba, velho. Quanta coincidência, quanta coisa boa, né? Né? Se eu fosse um cara da astrologia, eu diria que É, tem alguma coisa aí nas estrelas que nos tem, vinculam. tem muita coisa aí, tem muita coisa dos nossos ascendentes, descendentes, lateral, Exatamente, é. altitude, baixitude, sei lá. Nós somos librianos. Deixa eu te falar, meu amigo, na sua experiência que já antecedeu, né, o período de pandemia Sim. nas redes sociais, e lógico, com aumento significativo agora, né, várias igrejas fazendo as suas celebrações presenciais, que Uhum. eram presenciais agora de forma virtual. Uhum. Inclusive, essa semana até eu ouvi um pessoal discutindo sobre se a Bíblia permite a ceia à distância ou não. Você tem que estar presencialmente, né, com a outra pessoa. Mas me diga, existe a igreja virtual na sua concepção, meu amigo Brega? Ô, Clay, se a gente for. Vamos partir daquilo que é uma crença quase que comum entre nós, né? Uma crença universal, embora alguns vocábulos, né, eles tenham sido sequestrados, né, pelo que eu chamo de mercado religioso, mas, por exemplo, há uma igreja que nós cremos, né, invisível, tão real, né, quanto a presencialidade, né? Isso até no ambiente da nossa teologia, da nossa crença, de teologias Sim, mais conservadoras e profundas, vamos dizer assim, não é? O sim, corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a comunidade de Cristo, a comunidade do amor, a comunidade da fé, a comunidade da cruz, né? A comunidade dos amigos, né? Ela é uma comunidade virtual, ela sempre foi uma comunidade virtual com expressões localizadas na Terra, né? Nós cremos na igreja invisível, né? E cremos nas suas expressões localizadas na Terra, em qualquer lugar da Terra, em qualquer canto da Terra, né? Se é que a Terra tem canto, né? Até isso está sendo questionado, né, nesses últimos tempos, né? Mas assim, sim. então, a partir disso, eu digo assim, existe uma igreja no ambiente virtual, na invisibilidade, na transcendência, né, no ambiente da espiritualidade, que é um fato, é uma realidade. E antes de qualquer conexão cibernética, a, a, eu que já vou indo aí para os meus 65 anos, né, eu vivi, eu vivi experiências que outros mais velhos do que eu viveram, né, que era assim, de a gente viajar para algum lugar antes das conexões por redes ou online, enfim, e você chegava num determinado lugar onde você se encontrava com pessoas que você sequer sabia que existiam e você percebia conexões com essas pessoas. Bastava, às vezes, um olhar, um abraço, um aperto de mão, ou algumas horas ao redor de uma mesa,
para você se sentir íntimo daquela pessoa. E aquilo nós chamávamos, haviam outros vocabulários naquela época, né? Mas hoje a gente diria assim, são conexões de almas, né? Conexões espirituais que têm a ver com o que cremos, né? Que tem a ver com aquilo que nos visitou da parte do Senhor e nos tornou comuns uns aos outros, né? Então, assim, eu sempre criei nessa igreja. E eu desfrutei dessa igreja muitas vezes, né? De chegar em lugares e ser acolhido por pessoas, né? De um modo como, de fato, fôssemos da mesma família, não é? Então, isso sempre existiu. Isso sempre existiu, né? Se a gente for pegar também, vamos pegar o texto bíblico, a narrativa bíblica, né? Se formos pegar, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, né? São e-mails, né? Que ele escreveu há 2000 anos atrás e que chegaram a nós, né? Foram preservados milagrosamente e chegaram a nós. E são, para nós, regra de fé, prática, conduta, né? Nos abençoa no que diz respeito ao ensino do texto bíblico, do pensamento bíblico, enfim. E qual é a conexão que nós temos com Paulo? Via e-mail, que nos chegaram, né? por conexões não estas de agora, né? Mas por outras tantas. Então, assim, eu sempre criei nessa igreja, De certo modo, eu sempre me senti dela, não é? Conectado com ela, né? Agora, nessas dimensões que nós estamos vivendo, quer dizer, da internet para cá, é óbvio que existem diferenciais, né? E questões que nós poderíamos aqui lidar, e acho que você vai tratar comigo algumas coisas sobre isso. Mas, em princípio, eu diria assim, eu creio, claro que eu creio, porque ela é um fato. Sim. Né? Ela é um fato. A igreja virtual é um fato. Sim. O pessoal foi nos mandando algumas mensagens para essa nossa conversa aqui. E eu já vou começar a leitura de uma delas. Alguém perguntou o seguinte aqui para você. Ser igreja virtual a partir da pandemia será uma nova tendência? Isto algumas pessoas deixarem de frequentar igrejas de maneira presencial? Você vê isso como uma nova tendência a partir da pandemia? Eu acho que a pandemia, como tudo, né? Como tudo, pelo ineditismo dela, ela potencializou o que, de alguma forma, já vinha acontecendo em vários níveis da sociedade, em várias dimensões das nossas vidas, né? O nosso jeito de existir, que já vinha acontecendo, de certo modo, a pandemia se encarrega de potencializar, inclusive, obviamente, até enfermidades, né, que vinham sendo desenvolvidas, mas camufladas, né, no ambiente da pandemia, elas foram potencializadas e elas vieram à tona com agressividade, inclusive. Por exemplo, o home office, né, o trabalho a partir de casa, o trabalho remoto, é algo que vem acontecendo já há muito tempo, né? Desde o advento da internet e das redes, especialmente de 10 anos para cá, isso já vem acontecendo. Tenho para mim que demoraria um pouco mais para isso se tornar uma realidade quase que absoluta, não tivéssemos a pandemia. A pandemia precipita isso e recalcula tudo. Digo recalcular no sentido econômico, inclusive. Desculpe-me antes de falar da igreja, falar do mundo corporativo, mas, por exemplo, uma empresa hoje que tem um prédio alugado na Avenida Paulista e hoje, por exemplo, vazio, porque os seus funcionários estão todos em casa e dando conta das tarefas, para essa empresa, a contabilidade hoje é muito clara. Eles estão olhando e dizendo assim, poxa vida, o que nos custa esse prédio? E toda a estrutura para ter
os nossos colaboradores aqui, quando podemos investir neles em suas casas, inclusive, claro, atendendo até às suas necessidades, enfim, né, porque a casa não é o local de trabalho, mas ela está se tornando, e aí há que se ver até as regras trabalhistas nesse sentido, as leis trabalhistas, os seguros, enfim, tipo, né, se você cai na tua casa indo tomar um café na pia, é acidente de trabalho ou acidente doméstico? Depende do horário. Exatamente, sim, sim, Depende sim. do horário. Então, assim, isso é uma realidade que está sendo recalculada. Recalculada. No ambiente da igreja, não era, já não vinha sendo diferente. Já há algum tempo que as igrejas vinham utilizando as redes sociais, os canais, né, de YouTube ou as ferramentas que foram sendo disponibilizadas para transmitir suas reuniões ao vivo, né, para o mundo. E não eram poucos que já vinham fazendo opção. Aquelas comunidades que mantêm 2, 3 reuniões por dia ou no final de semana, o indivíduo, o fiel, né, escolhe um presencial e os outros ele acompanha online. Né? Isso, de algum Sim, modo, já vinha acontecendo. Na sim, sim. pandemia, isso ganhou as dimensões que ganhou. E eu entendo que aqueles que estão fazendo, aí eu falo mais para as lideranças, né? Aqueles Sim, que estão fazendo leituras corretas desse tempo, né? Antes de entrarem num processo de murmuração, de crítica, de questionamentos, inclusive questionamentos desnecessários, é bom se adaptarem para esse momento. Né? É bom se sim, adaptarem para este momento, porque eu acho que muito disto veio para ficar. Agora, em seguida, a pergunta é assim, mas isso substitui a presencialidade, o olho no olho, o abraço, o beijo, o toque? Não, obviamente que não, obviamente que não. Mas que deve dar uma redimensionada nas atividades presenciais, isso eu não tenho a menor dúvida. Por exemplo, as reuniões de presbitérios, as reuniões de governança da igreja, as reuniões de lideranças, entendeu? Elas não precisam mais ser presencial. Hoje, numa sala de Zoom, você põe 50 líderes e discute com eles quais serão os comandos da semana, dependendo do tamanho da comunidade, essas coisas todas. Então, o vai e vem, o sim, trânsito, a ocupação de horas de pessoas que são roubadas de suas famílias, né, para as tais reuniões de atividades ou ativismos das comunidades sim, religiosas, muito bem serão substituídas. Né? E sim, muitas dessas que têm reuniões, no meu caso, no meu pensar até exageradamente, né, as sim. pessoas vão optar, né, por uma presencial e as outras ele se faz presente de outra forma. Acho que veio para ficar. Nós não estamos entrando aqui no que é bom, no que é ruim. Estou Sim, respondendo aquilo sim, que foi perguntado. Eu acho que veio para ficar, sim. E com as sim. ferramentas que estão sendo desenvolvidas, meu Deus, muito, não tenho a menor Sim. dúvida disso. Acaba sendo mais uma questão de constatação, né? E não de... É, é. Você vai lutar contra. É nadar contra a maré, nesse sentido. E também deixar de aproveitar estes recursos para o bem, não é? Para o Sim, bem, sim, que é o que você falou no início, que é o que eu venho fazendo desde que eu ingressei na internet ainda em meados dos anos 90. Então, tanto que, para sim, mim, aquilo que você falou, óbvio que intensificou a minha presença aqui na telinha, né? Na telona, no meu sim, caso. Né? Intensificou, não é? Mas eu entendi. trabalho nisso aqui já desde que a internet chegou, né? Fazendo Sim, dela um instrumento para o bem, no meu entendimento. entendi. Eu diria que você foi um pioneiro antes da pandemia acontecer, né? Então parece que
em termos do trabalho do desenvolvimento de grupos de espiritualidade, É, você já estava bem avançado aqui entre nós, eu né? diria assim que eu não resisti quando eu lembro que quando chegaram os primeiros computadores, né, que tudo isso sempre foi demonizado quando chegou, né? Tudo, né? Tudo, o rádio, a televisão, o rádio amador, e todo tipo de telecomunicações, telégrafo, e radares e satélites, tudo isso passou pelo processo de demonização, né? Porque tudo Sinalizava uma nova ordem mundial. isso, exatamente, né? Então, assim, quando eu tive o meu primeiro computador, eu recebi, tipo assim, palavras de ordens, né, dos mais antigos, né? Pastor, olha, cuidado, porque isso, lá, 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 lá. E de certo modo, eu levei a sério o que eu ouvi, porque lembro-me de, junto com alguns pastores, amigos, irmãos nossos, de a gente orar sobre isso, de que nunca usássemos a tecnologia para trazer para nós mesmos o mal e fazer com que o mal proliferasse. Nós chegamos a orar sobre isso, não é? Mas diria que eu fui dos que menos resistiu à possibilidade de utilizar como ferramenta para o bem, para o bem. Eu acho que fui dos primeiros assim que não resisti. Até hoje eu tenho amigos, tenho colegas que resistem muito. E agora, na pandemia, passaram maus bocados, né? Porque não tinham nenhuma habilidade, nenhuma intimidade com o trato, né? Com a mecânica, né? Com a digitalização, com os termos, né? Com o vocabulário. E isso Sim. dificou muito para aqueles que tiveram que, de alguma forma, lançar mão, né, desse recurso quase que num estado de socorro, não é? No meu caso, Sim. não, já vinha desenvolvendo isso e só fui me adaptando, né, ao que vinha chegando. Então, eu diria assim, que eu desdemonizei mais rápido do que a maioria. Que bom. Acabou sendo bastante importante isso. É, Em cima disso que você colocou agora, uma pessoa nos encaminhou aqui agora uma mensagem também, dizendo o seguinte: pensando nessa tendência, é, é, quais os tipos de bairro, tipos bairros, centro, bairros mais afastados, em cidades maiores como São Paulo, cidades menores, ou denominações específicas, quais serão as igrejas e contextos mais assim propensos a esse novo estilo de encontro, né? Partindo do princípio de que a pandemia em algum momento vai acabar, as vacinas vão chegar, tratamentos, ainda que isso ainda leve aí mais um ano ou dois. Então, em tese, as coisas vão voltar a ou as situações nos permitir uma segurança maior, mas por conta do tempo do distanciamento, pensando nisso como tendência, você acha que vai existir diferença? Tipo, igrejas maiores vão admitir mais esse modelo virtual, igrejas menores, igrejas mais de bairros afastados, igrejas mais centrais. Você pensa nesses termos? olha, eu acho que também tentaria responder não achando que há alguma novidade nisto, não é? Eu que comecei o meu chamado ministério pastoral na periferia de São Paulo, numa comunidade muito próxima do Pico do Jaraguá, né, Igreja Batista do Jardim Rincão, na periferia da Zona Oeste de São Paulo, e trabalhei muito na periferia de São Paulo, aí eu diria nos quatro cantos da cidade, oeste, leste, sul, norte, enfim, nos anos 80, os anos 90 inteiros e até quase o começo dos anos 2000, eu rodei muito pela periferia de São Paulo. E o que você percebe, para não esticar muita pergunta? As igrejas, as comunidades, os ajuntamentos de pessoas no ambiente religioso, nas periferias, eram
atrações nas periferias. Quer dizer, vamos colocar assim, no meu tempo de menino, o que nós tínhamos para fazer na Vila Zate, por exemplo, zona oeste de São Paulo, um bairro recém-organizado aqui na região de Pirituba? O que nós tínhamos? Onde é que nós podíamos ir como na época, né, crentes, né? Já que naquela época o crente não podia nem ir na feira, sei lá, não podia nem passar na frente de um bar, não podia nem passar na frente de um cinema, jamais ia a um teatro ou qualquer coisa que aparentasse algum tipo de alegria, né? Porque parece que ser crente naquela época era uma coisa assim de muita tristeza, do tipo, tudo que é muito alegre é melhor não, porque é capaz que ali o demônio está. Entendeu? Então, tem essa conotação. Então, assim, qual era o divertimento dos meninos e meninas? Né? Qual era a atração? A igreja, as reuniões da igreja, até o ensaio do coro, até a reunião da diretoria. Né? Eu lembro que, como meninos, a gente ia até nas reuniões das senhoras. Por quê? Porque era o único atrativo que nós tínhamos. À medida que o tempo foi passando e vieram vias de transportes e locomoção, e as coisas ficaram mais fáceis, né? Então, o atrativo migrou para várias outras possibilidades, né? Até chegar onde estamos hoje. Hoje, uma comunidade religiosa disputa com baladas, com teatro, com cinema, com bares, com qualquer... no mundo dos entretenimentos, por exemplo, que é uma espécie de quarto poder no mundo hoje, o mundo do entretenimento, que perdeu muito na pandemia, né? Mas, assim, o mundo religioso perde muito, porque hoje disputa com um mercado muito mais agressivo nesse sentido. Na periferia, é sempre menos. Então, por exemplo, as comunidades de periferia, vamos pensar, hoje, eu tenho para mim que elas continuarão dando aos encontros presenciais, aspas, né, mais valor do que as igrejas que estejam em lugares mais nobres, né, em que as pessoas moram melhor, têm acessos melhores, têm condições melhores e vão se dar por satisfeitas em reuniões em pequenos grupos, em seus apartamentos ou casas mais seguras, do que nas periferias. As periferias, elas sempre... Aliás, há uma pulsação de vida nas periferias que os centros mais nobres não desconhecem. Tanto que há muitos, né, da chamada classe média alta que, quando quer uma curtição para valer mesmo, né, vai para a periferia. Né? Desde um baile funk a uma reunião no candomblé, ou mesmo uma comunidade de fé pentecostal, daquelas assim de sair fogo dos pés, entendeu? Ele sai lá do Morumbi e vai lá no Morro da Pinga, entendeu? Porque lá ele vai viver uma experiência que para ele transcende. Então, nós sempre vamos ter essas diferenças, seja lá em que tempo for e quais sejam os recursos que a gente venha a utilizar. Então, assim, as igrejas da periferia hoje estão sofrendo porque os templos abertos significa arrecadação segura, vamos dizer assim, porque a presença implica na arrecadação, que não é mais a realidade das igrejas maiores e mais ricas, porque elas já vinham desenvolvendo processos de arrecadação diferente. Mesmo nas comunidades mais confiáveis nesse sentido, ela já dá o número da conta para o fiel e ele não entrega mais o seu envelope lá no gasofilácio. Ele deposita direto na conta, manda o comprovante para a tesouraria da igreja e o dízimo, a oferta é contabilizada ali. Mas nas periferias, não. Né? As comunidades periféricas, elas dependem da presença até para que sejam estimuladas. E aí há aqueles terrorismos, né? Dependendo da linha de fé que se adotou, né? Mas, para mim, sempre haverá nas periferias uma tendência para aproximações, para aglomerações, por conta até do atrativo que entendeu? Sim. Esses ambientes. E é muito interessante, eu falo por mim, né?
que de quando em quando a gente vai comer em algum lugar numa periferia, porque lá tem uma comida que a dona fulana tipo celebrizou ali naquele lugar e que você não come em lugar algum da cidade, entendeu? Porque é ela que faz, sim, é a família dela que aprendeu. E aí você chega lá, tá lotado, não tem lugar para sentar, e no fim do sim. mundo. Então tem esses atrativos, né, das periferias e que as igrejas, as comunidades religiosas repetem a sociedade, repetem esses estratos, né, Sim, sociais. Então, para mim, sim. isso com certeza vai acontecer. É bacana te ouvir falando isso, porque é, Desculpa assim, me interrompa se não fizer sentido algumas coisas que eu estiver falando, e se alguém está dizendo aí para você assim, pô, o que o Breca está falando não faz sentido, me interrompa tá. e me ajuda a entender, porque eu estou dando meu entendimento do que eu estou vivendo e do que já vivi, não é? E você me Sim, sim, conhece sim, bem, sabe sim, que eu não sim, vivo aqui dentro da minha casa, nem dentro do meu escritório a minha vida toda, né? Eu só estou aqui porque sim, hoje eu tenho idade, eu e a Lau somos do grupo de risco, sim, sou diabético, né? Somos sim, hipertensos e a gente está guardadinhos aqui, porque eu sou daqueles que eu quero ir para o exatamente. céu, mas eu não quero morrer, entendeu? Muito menos de Covid. Exatamente, muito menos nesse tempo, né? Você falando, eu estava até aqui pensando, Brega, é um desafio bastante importante que todas as instituições estão vivendo hoje na pandemia, né? Pensando especialmente no nosso contexto aqui Brasil, porque assim como você colocou o exemplo de grandes empresas antes estabelecidas na Avenida Paulista, com a despesa altíssima, com espaço, limpeza, condomínio e contas de consumo, e hoje os funcionários fazendo home office, trabalhando em casa e a empresa percebendo que ela reduziu de forma considerável, dependendo do endereço do CNPJ dela, o custo, né, mensal dessa estrutura. Parece ser um tempo da gente se perguntar o porquê que a gente se reunia, o porquê que a gente se encontrava e qual o sentido daquele lugar, daquele espaço, daquele endereço e daquele custo, né? Por que eu estou colocando isso? Eu cresci lá no interior da Bahia, na cidade de Jequié, conhecendo muitas igrejas que iam se estabelecendo aos poucos na cidade, e o sonho de consumo das igrejas ali, parte das igrejas de Jequié, era o sonho do terreno próprio da igreja e depois do templo próprio. Então, isso, se uma igreja queria mostrar para as demais igrejas na cidade que estava prosperando, era dizer que tinha um templo próprio, Sim, né? sim, Então era um sinal de que a igreja era bem sucedida. sim. Ao mesmo tempo, isso era muito curioso, porque elas conseguiam isso, algumas que eu acompanhei lá na minha adolescência e juventude, é, faziam grandes templos e eles eram utilizados única e exclusivamente para os cultos. Né? Aquela mega estrutura ficava fechada boa parte do tempo, ficava sem uso, um gabinetezinho de 2 metros quadrados para o pastor durante a semana e todo o restante consumindo energia, água, material de limpeza sem uso. Né? Sim. E, e esse é um momento que parece que questiona muito isso, né? Do lugar fixo, Sim. dos espaços fixos, das despesas, inclusive, às vezes milionárias, mensais das grandes igrejas. Né? Sim, sim. Eu diria assim, já nesse tempo que você citou, lá na sua cidade, Jequié, e também no meu tempo, né, há 50 anos atrás, lembro-me de ter passado, enquanto menino, jovem, até o ano de 1982, por exemplo, nós passamos por 3 reformas do templo, né, da Igreja Batista de Vila Azate, que tem a minha idade de existência, né? Ela vai completar 65 anos. E quando nós chegamos na década de 60, era uma casinha lá embaixo, né, um salãozinho, e aí veio um segundo templo, né? E aí veio um terceiro templo, do qual meu pai participou, inclusive, como construtor, inaugurado em 1982, foi meu último ano nessa igreja.
né? Um templo para 1.000 pessoas, que hoje não comporta 100 pessoas na sua reunião dominical, por exemplo. Não é? E ela tinha essa tendência de ser uma igreja cultica, né? Meramente cultica, com pouca atividade voltada para o social, que poderia ocupar as dependências da igreja muito melhor, vamos dizer assim, durante a semana. E essa era a realidade, foi a realidade e ainda é a realidade de muitas igrejas. Até mesmo as que hoje alugam prédios enormes, galpões enormes e espaços enormes, né? Na sua grande maioria, durante a semana, elas ficam fechadas, né? E tudo que acontece poderia acontecer numa sala, em 2, 3 salas. Não é? E isso implica numa folha, né, um orçamento grande, com uma folha de pagamento muito grande nesse sentido. Eu acho que isso tudo já vinha sendo revisto por aqueles que vêm pensando o Evangelho, no meu modo de entender, como o Evangelho deve ser pensado, porque Jesus diria assim: no princípio não era assim, não os chamei para construir templos, não os chamei para comprar terrenos, não os chamei para serem proprietários de grandes patrimônios, antes os chamei para serem peregrinos, antes os chamei para serem na terra aqueles que vivem a peregrinar e fazer tendas, e construir tendas, e se reunirem aqui, ali, além, aqui e acolá, em lugares já existentes, né? Ou debaixo de árvores, ou na beira de praias, enfim, porque foi assim que ele o fez, e foi assim que a chamada primeira igreja se conduziu durante os 3 primeiros séculos. Foi na constantinização da igreja, ou na cristianização do mundo, que o patrimônio ganhou a dimensão que tem até hoje e que traz para o universo da fé o mercado. E que hoje transversa, né? E não poucas vezes a fé de uma comunidade religiosa é medida pelo tamanho do prédio que ela tem. E aí eu diria, Clay, que há um erro grave nesse sentido. Porque o Senhor nos disse que seríamos ricos quando nós juntássemos tesouros no céu e não na terra. Então há uma transversalidade da fé que se confunde com o mercado, de modo que, no pior da teologia da prosperidade, há aqueles que só se sentem abençoados se morarem na cobertura de um prédio, se tiverem uma casa de campo, se tiverem uma casa na praia, se tiverem coisas. Quando a fé em Cristo não se mede por coisas. O nosso tesouro não está em coisas. E quando ele fala de juntar tesouros no céu, ele fala de gente. Ele fala de gente. Esse sempre foi o grande patrimônio da igreja. Sempre foi. Esse é o patrimônio da igreja, gente. Não é? Então, digo aqui só eu, os que estão aqui para você, assim, cara, eu vejo tudo isso com muito bons olhos, entendeu? Que esta igreja invisível continue invisível, se reunindo em lugares, se diluindo na vida em pequenos grupos, estes pequenos grupos abraçando. Eu criei na pandemia um movimento chamado Amor em Movimento, a partir da bendita hora de oração, que é o amor chegando às pessoas a partir do que brota em nós a partir da oração. Então, esses pequenos grupos, olhando no seu entorno, quem é que está passando necessidade, vai atender as necessidades sem ter que passar pelas grandes reuniões, sem ter que passar por presbitérios, por comissões, por direções e ministérios que, para doar uma cesta básica, leva 3 meses até que a família seja aprovada. Sabe essas coisas assim que o mundo religioso
trouxe para si, porque se misturou com o mercado, e a nós foi dado, olha, tipo assim, você tem 2 camisas, dá uma, velho. E se tiver sobrando pão na tua mesa, porque está faltando na mesa de alguém, então distribua, reparta. É tão simples. Então, Não assim, tem nada de burocrático disso, né? não vejo com maus olhos o que está acontecendo nesse universo que fez com que as igrejas sérias estejam pensando sobre isso. Estejam pensando sobre isso. Não sei se vão mudar, mas gosto da ideia de que eles continuam existindo sem necessitar, evidentemente, do lugar e de ir no lugar. Isso é emblemático. Sim. E é bom Tem, que se estude isso melhor. sim. Tem uma outra questão que chegou aqui para a gente também, é, em pensando na expansão dessa igreja virtual, quais seriam os nossos desafios a partir disso? Uma vez se expandindo a igreja virtual, quais são os desafios, especialmente no campo da convivência e comunhão? Alguém nos perguntou. Eu acho que, primeiro, eu vou ser bem, vou ser bem prático nessa primeira fala que eu acho que é importante. Se isso é uma tendência, eu acho que é, e se isso vai ser uma realidade, eu acho que vai ser. A gente tem que pensar, vocês são professores também, né, Clay? Você e a Denise? Não. A Denise é professora universitária. Denise, né? Então, o que nós tivemos no ambiente da pandemia? O que é um dos problemas que aconteceu? Por exemplo, sobretudo com estudantes das periferias. Não tinham equipamento. Não tinham equipamento e não tinham banda larga suficiente, Wi-Fi, para poder receber o conteúdo das matérias que os professores vêm dando a partir da tecnologia. Então, isso é uma coisa que as comunidades de fé precisam pensar nisto primeiro. Se isto vai ser uma realidade, e eu acho que vai, há um sem número de pessoas das nossas comunidades que não têm recursos para dar conta de ter equipamentos para que façamos isso aqui, que nós estamos fazendo. Há que se pensar nisso. Segundo, tentar, querer, desejar e exagerar de achar que isso aqui, entre eu e você, vai ser suficiente, não. Nunca, nunca. Nós vamos nos adaptar e lidar aqui com aquilo que é urgente, necessário, possível e tal, e em tempos como esses aqui, não é? Ou para conversarmos com pessoas que estão fisicamente distantes, mesmo numa cidade como São Paulo, num continente como o Brasil, no mundo, enfim. Então, a gente vai, eu diria, eu tenho feito aqui alguns encontros nossos aqui, parece uma reunião da ONU, né? Que tem gente no mundo todo, tem um irmãozinho nosso que é motorista de caminhão no Japão, e ele participa da reunião dirigindo, lá no Japão, no caminhão, diário, porque lá já é segunda-feira, né? Lá já é segunda-feira, e ele participa da nossa reunião aqui, lá do Japão. Quer dizer, isso só é possível com a tecnologia. Né? Então, assim, agora, tenho para mim que é necessário, que é o que eu já vinha batendo nessa tecla antes mesmo disso, assim, fazer valer os pequenos encontros. Porque a tendência das grandes aglomerações, das grandes igrejas, das grandes comunidades, sobretudo as da moda, ou das modas, ou dos modismos, né? Que colocam dezenas, centenas, milhares de pessoas dentro do mesmo galpão, etc. e tal, e que não viabiliza o que nós entendemos como partilha de vida, como comunhão, de fato. Né? Você viabiliza tipo frisson, você viabiliza experiências sensoriais, outras, sei lá, que é interessante quando você está como num campo de futebol, no meio da torcida, né? Ou assistindo
eu que gosto de Fórmula 1, por exemplo, assistindo uma corrida de Fórmula 1, ou qualquer outra aglomeração, você vive experiências interessantes nesse ambiente. Mas se você entende que a fé é a partilha de vida, né? É bom que as nossas reuniões sejam menores e com proximidade, porque é na proximidade que há intimidade. É na proximidade que há escuta. É na proximidade que há fala, confissão. Né? Então, assim, acho que, como já percebemos que podemos viver sem grandes aglomerações, podemos conquistar e se deixar conquistar pela ideia de que comunidades do porte da sua comunidade, da minha comunidade, elas são muito mais saudáveis no que diz respeito à convivência, à mutualidade, à solidariedade, à generosidade, à compaixão, à misericórdia, ao experimentar essas dimensões do que o Espírito Santo faz em nós. Entendeu? Acho que é uma boa hora, a gente está descobrindo que algumas coisas não são necessárias. Tem um amigo meu, o Léo Maltrapilho, lá da Baixada Fluminense, que trabalha no meio da comunidade, né? No meio da comunidade, outro dia ele mandou essa. Ele falou assim, então, já descobrimos que não precisamos mais da igreja física. Agora vamos para onde mesmo? Achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Pô, a gente passou 100, velho. A gente passou 100. E como é que nós demos conta? Entendeu? Uma descoberta super importante, né? Então, assim, agora, por exemplo, quando já está acontecendo alguns retornos, né, com protocolos e tal, mas os grupos tendem a serem mais reduzidos e aos reencontros, né, de amigos e tal, eu acho que isso é uma coisa que pode trazer para as comunidades uma experiência rica de revisão disto, sabe assim? Sim. E redimensionar os relacionamentos. Né? E, de novo, fazer valer o encontro e os mistérios do encontro. Mas encontro que você sabe o nome das pessoas, que, de repente, você pode saber até um pouco da história das pessoas. Né? Enfim. Não, muito bom. Meu amigo, o tempo passou super rápido. Estou vendo aqui. Conversa gostosa. Pessoal mandando várias perguntas, mas a gente não vai ter tempo hábil para respondê-las. Mas que bom esse tempo. Alguém escreveu aqui em algum momento que você é um profeta, professor, um homem de Deus. Achei muito legal. E a pessoa disse: o Brega sempre me ensina. O Rafael colocou aqui que é o grande encontro. Aí ele colocou aqui Brega e Crei, porque ele me chama de Crei, ele coloca R no lugar do L. Falou dois homens de Deus. O Daniel, o marido da Alessandra da Vanzo, colocou um comentário aqui também pra gente. Queridos. Menino muito bacana. O Fernando Bregantin mencionou aqui que na Inglaterra as igrejas estão sendo transformadas em moradia e as igrejas estão se reunindo em escolas públicas. Esse Fernando Bregantin é meu primo de primeiro grau, é meu anfitrião na Inglaterra, já por 2 vezes que eu estive lá. Um homem de Deus, uma família linda e um crente valoroso, e esse testemunho dele é muito significativo. E eu sei do coração generoso desse homem e do que ele tem feito lá e aqui. Lá e aqui. Obrigado, Fernando, por estar aqui entre nós. Estamos num fuso horário de 5 horas de diferença aí lá. Para ele lá já está quase 11 da noite, né? Isso, exatamente. Meu amigo, para a gente encerrar esse tempo aqui, e agradecendo mais uma vez a tua disposição e esse tempo de edificação, ore aí por nós do café. Sim. Ore por aqueles que estão nos acompanhando. Sim. Deus, nosso Pai querido, muito obrigado pela vida do Clay e da Denise, esse casal querido cujas histórias nossas se cruzaram para sempre, para a eternidade.
e com eles eu tenho ganho muito, minha vida tem sido muito enriquecida, e por causa disso, a comunidade dos amigos de fé também a mim tem enriquecido muito, e é uma coisa tão gostosa a gente estar junto, mesmo que aqui na virtualidade, mas saber que estamos partilhando desse mesmo tempo, desse ambiente e daquilo que Deus vem fazendo em nós. Eu quero colocar esses teus filhos nas tuas mãos, pedindo que aquilo que há de ser daqui por diante, seja lá como for, levando em conta tudo aquilo que precisamos ler, entender, compreender desse tempo, que essa comunidade seja uma comunidade presente na vida de muitos e que o Senhor se faça presente entre eles, sobre eles e neles o tempo todo. Dá-nos um bom restante de domingo para todos nós, onde quer que estejamos. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu amigo. Uma alegria, assim que passar essa fase complicada aí, já antecipo o nosso convite, meu e da Denise, a você e a Lau, para a gente ter uma noite aqui bacana. Vamos. Comer juntos alguma coisa, tomar um vinho, ou se o tempo estiver muito quente, tomar uma cerveja. Vamos. Vai ser um tempo muito, muito especial, muito bacana. Vamos. Então, Deus te abençoe muito, viu? E obrigado, Cleide. Aqueles obrigado. Queridos que estão nos acompanhando aí, Deus abençoe beijo a vocês. Todos, um beijo a todos. Que alegria tê-los aí. Beijo, Enio, Rafa, toda a galera que está nos acompanhando aí. Queridos. O Rafa sempre fala que tem 2 pastores e 2 comunidades. E ele está até dando risada aqui. É capaz, aí ele brinca. É capaz que daqui a pouco ele entra na nossa sala aqui. Exatamente. E todos que estão nos acompanhando aí, beijão. A gente segue com as celebrações. Dá tempo? Você viu que eu lancei um outro livro? Dá tempo sim, pode falar. Aqui, ó. Não, só para mostrar. Aqui, ó. Bacia, água e toalha. Quem quiser adquirir, o que faz? Quem quiser adquirir, comprar o livro. Manda um oi para mim no meu WhatsApp, ou aqui mesmo no inbox do @Carlos Bregantin, que eu te mando. @Carlos Bregantin. Isso, mande sua mensagem e adquira o livro. Nosso amigo Maronildo Salviano também está mandando um abraço. Ele quer muito tomar um café com o nosso amigo Brega. Em 15 segundos a nossa conexão vai cair. Pelo amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Um abração, meu amigo. Fica com Deus. Beijão na Lau. Beijo aí na D também. Tchau.